Olá, meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira, de Geografia, com mais uma aula sobre o estado do Paraná para você. Você já se acostumou, estamos aí fazendo esse levantamento dos dados geográficos do Paraná. Tem aí o professor Suede trabalhando com a história do Paraná, o Rafael trabalhando com a literatura paranaense e eu dando a minha complementação com o território do Paraná. Vejam, pessoal, seguindo aí a sequência dos conteúdos que nós já tínhamos, então, pré-disponibilizado para vocês, né? A nossa ideia hoje é falar um pouquinho das chamadas mesorregiões paranaenses. Então vamos lembrar o seguinte, pessoal, a palavra região, né, vem do latim regere, que quer dizer reger, né, mesmo que fala de rei, né, então há uma questão de gestão, né, de administração, né, nessa prática de dividir o território. Então, em geral, se pensa na regionalização como uma forma, então, de você dividir o espaço utilizando algum critério ou vários critérios, né, desde que eles existam, né, desde que exista pelo menos um, mas pode ter vários critérios diferentes, né, para que o espaço seja melhor gerido, melhor administrado, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu divido a cidade de Santa Fé, né, pequena aqui de onde nós estamos gravando esta aula, se eu divido ela em espaços e eu percebo o seguinte, que a Zona Norte ela tem uma quantidade muito maior de idosos do que a Zona Sul. A Zona Sul é mais composta por crianças e adolescentes. Obviamente o prefeito da cidade, então, ele pode investir, né, aparelhos públicos destinados aos idosos na Zona Norte, enquanto você vai investir em aparelhos públicos destinados ao público mais jovem e infantil, a Zona Sul. Então, quando se tem essa distinção de áreas, é possível você administrar melhor, pessoal. Então, perceba o seguinte, né, quando nós falamos de região metropolitana, não necessariamente falando aí ainda das mesorregiões, né? Aquela lei de 73, né? De 8 de junho de 73, né? A lei complementar número 14, né? Então sabe o seguinte, que criou-se regiões metropolitanas no Brasil, áreas de investimento, só que vejam, era apenas uma área, né, dentro dos estados, algumas áreas propriamente, né, organizadas. Quando você pensa em mesorregiões, você amplia um pouco essa ideia apenas de uma área das regiões metropolitanas, né, que é um conceito interessante, a gente vai estudar isso na próxima aula, mas a gente pensa muito mais na administração local do estado, ou na administração local de alguns pontos do estado, né? Então, pense assim o seguinte, que é um entendimento melhor, né, sobre a nossa região, sobre o nosso território, ok? Bom, vamos começar, pessoal. Então, a nossa ideia aqui, você consegue ver o mapa, acho que eu vou sair um pouquinho aqui de cena para que você observe. Nós temos aí as chamadas, né, regiões metropolitanas paranaenses, aliás, regiões metropolitanas não, as mesorregiões. A gente tem uma região metropolitana dentro daquela condição de organização de 8/6 de 73, né, da criação das regiões metropolitanas, mas nós temos aqui as mesorregiões, né? Lembrando que também a gente pode fazer com as micro-regiões também, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, contando comigo, 1, 2, 3, se eu não contar errado, né? Vou contar de novo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui, né? Formando aí as chamadas regiões mesorregiões paranaenses aí. E a nossa ideia é perceber, fazer uma distinção de algumas delas, começando por essa aqui, pela região metropolitana. Por isso que a gente confunde muito o nome, né? Mesorregião, região metropolitana, que são aí conceitos um pouquinho diferenciados. Ok? Bom, o que nós podemos colocar aqui então, né? Em primeiro lugar, pessoal, puxando aqui a nossa ideia da nossa primeira mesorregião, que nada mais é do que uma região metropolitana, né? Nós podemos considerar então, basicamente, né, 37 municípios. Aí já tem um outro conceito, né? Porque no caso brasileiro, pessoal, a ideia de município é um pouquinho diferente da ONU, né? A ONU usa uma forma quantitativa de municípios. Então, quando nós falamos de municípios pensando em um nível global, nós estamos falando de adensamentos urbanos, né? Adensamentos populacionais com mais de 20 mil habitantes. Então isso é considerado um município para a ONU. Agora, dentro do Brasil, nós consideramos um fator qualitativo, não quantitativo. Então, para, né, o território do Brasil, o município é um adensamento populacional cujo você tenha, então, o poder administrativo, poder local. Então, a prefeitura e a Câmara de Vereadores. Então,
para ser um município, nós temos necessariamente que ter essa representação, né, administrativa. Então perceba o seguinte, óbvio que alguns adensamentos populacionais não são municípios, por quê? Porque não tem prefeitura. Então a gente chama aí de patrimônio, né? Alguns chamam distritos, né? Enfim, tem aí alguns nomes aí, talvez que você precisa entender bem, né? Mas é muito comum a gente chamar aqui nossa região de patrimônio, né? Mas é o distrito. Né? Então temos aí alguns exemplos aqui na nossa região. Nós temos o Iguatemi, é um distrito, né? Floriano, né? Então temos esses distritos por aqui, tá? Confesso para você, estou gravando de Santa Fé, não conheço aqui todas as áreas aqui, mas não sei se tem distrito aqui perto. Perguntar pro câmera, João, tem distrito aqui perto? Sabe dizer, não? Algum distrito? Perto de Colorado tem o distrito de Alto Alegre. Alto Alegre aí, ó. Então, você que é da região, deve conhecer Alto Alegre. Eu não sou da região, né? Estou conhecendo aqui. E aí a gente vai... Sempre o conhecimento local ajuda muito nessas horas, tá? Bom, então percebam, pessoal. Temos aqui, então, 37 municípios. Tem que lembrar o seguinte, né? Nós dividimos, na verdade, aqui, quando a gente pensa aqui na região metropolitana, a região metropolitana, em geral, tem 26 municípios, na verdade, né? Você tem aí contando também, né? Outras regiões aqui, contando também toda essa região que fica no entorno da região metropolitana de Curitiba para formar, então, esses 37 municípios aqui, ok? Bom, então, desses 37 municípios, qual que nós vamos ter atividade principal aqui? Então veja o seguinte, né? Quando nós tivemos o início, aqui, então a gente pensando aí um pouco de... Você já teve essa aula comigo sobre colonização do estado do Paraná. Quando nós pensamos de início, o primeiro momento que você vai ter ali de atividade, nós tivemos aí o ouro, né? O ouro como uma atividade inicial, né? O ouro de aluvião, né? Principalmente ali na região de Paranaguá, né? E tudo mais. Tivemos ali... uma grande concentração de pessoas, obviamente acabou não gerando tanto povoamento assim, muita gente acabou se mudando depois para a região das Minas Gerais e tudo mais, mas nós tivemos um momento ali de uma atividade inicial, né? Isso aqui é atividade, vamos colocar aqui inicial. Hoje em dia a gente não tem, né, essa busca de ouro de aluvião, ou ouro de outro tipo, né, ouro em pepita e tudo mais, nós não temos essa atividade no Paraná, ou melhor dizendo, pelo menos no litoral do Paraná, né? Só que atualmente, nós temos algumas atividades muito mais diversificadas, né? Então nós podemos colocar, por exemplo, a atividade industrial. Então, principalmente essa região é uma região extremamente industrializada do estado do Paraná. Podemos dizer o seguinte, a região mais industrializada. Nós temos a região de Pinhais, né? São José dos Pinhais, Araucária com a refinaria de petróleo ali. Então, nós temos uma grande quantidade de indústrias. A gente pode citar, e eu cito para você, mais uma vez, São José dos Pinhais, muito forte na atividade industrial. O Araucária é muito forte na atividade industrial. A gente não pode esquecer essas cidades que são fundamentais para a atividade industrial. Mas nós temos também, né, a questão agrícola. E sabemos o seguinte, que o Paraná, né, segundo dados do IBGE, é o celeiro do Brasil, né? Quer dizer que só tem o Paraná? Não, nós temos Mato Grosso aí com algumas culturas muito fortes, inclusive algumas em primeiro lugar na produção brasileira, porém o Paraná é considerado pelo IBGE o celeiro do Brasil, ok? Então fica aí essa questão, a agricultura, né, a agrícola pecuária paranaense, né, que vai acontecer muito forte aí. E vejam, além dessas atividades que nós conhecemos aqui do setor secundário e o setor primário, nós temos um setor de serviços muito forte nessa região, com destaque para, né, o porto. O Porto de Paranaguá, pessoal. Então vejam, é uma atividade de prestação de serviço extremamente importante para o nosso estado, não somente para o nosso estado, mas também para o Mercosul. Lembrando aí que alguns países parceiros, né, acabam usando o Porto de Paranaguá, como por exemplo o Paraguai, né, que não tem uma saída para o oceano diretamente, né, tem o rio ali, mas não tem uma saída direta para o oceano, muitas vezes pode usar o Porto de Paranaguá para a chegada de mercadorias ou para a saída de mercadorias em alguns casos aí, pessoal. Muitas vezes a gente acha aí que
o Paraguai a gente só vai lá para comprar. Muitas vezes o Paraguai acaba recebendo via Brasil alguns dos seus produtos, tá? Então, digamos o seguinte, o Paraguai compra alguns produtos via Brasil, né? Via Porto, inclusive, e depois vai revender, inclusive, para os próprios brasileiros aí, tá? Bom, algumas cidades aí que a gente pode colocar aqui. Algumas cidades importantes que a gente pode colocar aqui. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa citar, talvez, ali a cidade mais importante que a gente tem nessa região, a própria Curitiba. Por que Curitiba? Obviamente, capital do nosso estado, né? Uma cidade extremamente rica, grande, né? Uma cidade que agrega muito na questão econômica, com grandes indústrias, com movimentação financeira muito grande, mas também uma cidade na qual ela acaba aglutinando, né, aquele também setor cultural muito mais forte, né? Então, quando nós falamos de grandes eventos culturais, em primeiro lugar acontece em Curitiba, né? O interior do estado acaba recebendo, tem também alguns grandes eventos culturais, mas não chega perto daquilo que é Curitiba. Talvez, em alguns pontos, a cidade de Londrina, também no norte do Paraná, que acaba recebendo alguns poucos eventos, né? Mas quando nós pensamos aí no circuito mundial, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem lá São Paulo e Rio de Janeiro, e algumas vezes, inclusive, esse circuito pode se estender para a cidade de Curitiba também. Então, nós temos essa situação. Obviamente, por conta do porto ali também, a cidade de Paranaguá. Não é somente o porto, é óbvio, mas Paranaguá acaba tendo essa importância por conta do porto no escoamento da produção e a vinda de produtos de fora, né? A cidade de Araucária, já citei para vocês. A cidade de Araucária, por conta, né, da refinaria que nós vamos encontrar ali, vou abreviar aqui, ó, mas é São José dos Pinhais, né? É extremamente importante na questão industrial, nas montadoras, né? Cidade importantíssima ali para nós. Campo Largo. Mais alguma aqui? Acho que essa daqui já deu para a gente ter uma ideia. Aqui a gente tem aqui algumas outras cidades ali que a gente pode citar menores, mas essas aqui são as cidades mais importantes que nós vamos encontrar, pessoal, aqui nós vamos ter. Bom, além disso aqui a gente pode colocar em termos de colonização, melhor dizendo, né, de povoamento, a população, e aí você fica ligeiro, você fica de olho na questão da população, né? Então, das etnias, pessoal. Nós temos aí uma grande variedade étnica nessa região. Obviamente, a gente começa aí com a ideia dos portugueses. Tá vendo menorzinho? É porque para a gente economizar espaço aqui tem bastante. Então nós temos os portugueses, nós temos os alemães, como uma etnia muito representativa nessa região, né? Os poloneses, às vezes a gente pensa o seguinte, né? Quem colonizou o Brasil? Portugal, né? Aí nós temos o tripé étnico, né? Portugueses, aliás, europeus, né? Africanos, né? E os nativos. Só que a gente esquece que esses portugueses não são os europeus, não são só os portugueses, né? Nós temos aí uma grande quantidade de outros povos que tem, né? Por exemplo, também os suecos. Temos aqui quem mais? Dá pra gente colocar aqui que vale a pena citar. Sim, né? Esse aqui, se eu deixasse de fora, eu ia ter problema lá em casa, né? Ucranianos. Lá em casa a gente tem os descendentes da Ucrânia, né? Eu não sou necessariamente o descendente ucraniano, obviamente, né? Tô falando da outra parte da minha casa ali, né? Então vejam, temos aí portugueses, alemães, poloneses, suecos e ucranianos. Alguns, sem contar os japoneses, né? Que nós temos aí em grande quantidade também. Então percebam, pessoal, estes povos aqui, né? Formam aí a chamada etnia paranaense da região metropolitana aqui, tá? Então essa região, essa primeira que nós consideramos aqui. Beleza, pessoal? Então,
deu uma olhada em geral na primeira, a gente vai repetir isso aí mais algumas vezes. Vou pedir para o João, então, só parar a tela um pouquinho, ou a gravação um pouquinho, porque eu vou apagar o quadro e aí depois nós retornamos, tá? Tá aí, né? Como que por mágica nós temos um quadro todo nosso de novo, né? E olha só, dessa vez nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar, pessoal, com essas 3 regiões aqui de uma vez só. Por que essas 3 regiões aí a gente consegue fazer isso? Porque são chamados centro, né? Não necessariamente aqui o sudeste, né? Contei aqui o sudeste, mas não conta o sudeste, por favor, né? Vamos contar aí então o centro. Nós temos uma questão aqui. João, tem como parar um pouquinho para mim?